Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de sexta-feira, uma manhã de sexta-feira ensolarada, né? 23 graus em Ribeirão Preto neste exato momento, 23 de maio de 2025, alguns termômetros estão registrando 25. Então, uma manhã ensolarada, possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 31%, mas não se engane porque ela vai cair bastante, vai chegar perto dos 20%. Então, por isso que nós estamos sempre dizendo, olha, não faça exercício entre 10 e 16 horas, não faça, porque a umidade relativa do ar está muito baixa, o sol está muito forte e pode querer dar alguns probleminhas aí no organismo de cada um daqueles que desobedecem esses conselhos, né? Então, o conselho hoje é: não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Se você não fizer, consequentemente, você vai ter a possibilidade de não ficar desidratado nem ter uma insolação, né? E aí já ajuda muito isso, porque aí você não vai precisar participar do sistema de saúde que já está tão debilitado, com tanto problema, né? Então, nós estamos passando daqui nesta manhã de sexta-feira, para poder dizer para você, ó, cuidado, final de semana está chegando e as temperaturas vão continuar desse jeito aí. 28 graus de máxima, 15 de mínima, 28 graus até os 15, dá 13 graus, né, de amplitude térmica. Então, fica aí essa situação para você dar uma olhadinha, porque muitas vezes está muito frio. 15 graus para o Ribeirão Pretano é frio, 28 não é tão quente assim, né? Mas a possibilidade de chegar aos 31, 32 de sensação térmica é muito grande. Então, você cuida aí, porque o outono ele fica nessa situação, ele não está nem definido se é inverno ou se continua como verão. Então ele fica aí oscilando entre os dois, e nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, passando aqui para poder dizer para você algumas coisinhas que são pertinentes, tá? Tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que eu preciso falar com vocês, que é a respeito de mosquito Aedes aegypti e escorpiões. Esses dois, eles estão causando problemas por onde passam, tá? Aonde eles estão, eles só causam problema. Presta atenção que são dois inquilinos que só causam problema. Mosquito Aedes aegypti e escorpião. O mosquito ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, tá? A dengue, a zika e a chikungunya transmitido pelo Aedes aegypti, esse rajadinho que a gente chama de mosquito da dengue. Mas se a dengue for hemorrágica, presta atenção que ele pode te levar a óbito, pode te matar. A dengue mata então. Então, antes que um mosquito te mate, mate você ele. Acabe com o criadouro dentro da sua casa, acabe com a possibilidade de tê-lo por perto. Então, você agindo assim, já vai ter um grande favor a seu respeito, né? Então, você pode também, nesta situação, dizer assim, olha, eu também quero fazer uma limpeza no meu quintal, e aí eu vou bater palma, porque aí você não vai ter nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Faça uma limpeza aí na sua casa, o que é da sua responsabilidade você faz. E o caminhar ou fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, desaconselhado, tá? Ninguém aconselha esse tipo de exercício porque sabe que pode causar uma desidratação ou uma insolação, e se você já tem algum problema, aí agrava. Então, o conselho para você hoje é: não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá bom? Dado esse recado, nós vamos falar a respeito de algumas outras coisas que parece que as pessoas não estão querendo saber nesses dias não, né? Hoje eu quero falar com você a respeito de onde está colocada a sua âncora. Tá vendo aí que atrás tem uma âncora aí, né? Uma âncorazinha, para você ter uma notícia aí do que é âncora e do que você está, aonde você está ancorado. Ancorados na esperança. Essa é a esperança de cada um de nós cristãos que estamos aguardando a volta de Jesus. Nós estamos ancorados nessa promessa. Estamos ancorados em Deus, estamos ancorados em Jesus Cristo e temos como ajudador o Espírito Santo de Deus. Então, nesta semana que passou, nós falamos a respeito
de convicção, de fé. Então, a nossa esperança tem que estar realmente colocada no Senhor. Está colocada no Senhor é depositada toda. Entrega o teu caminho, lembra do versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é alguma coisa, não é parte do que você precisa, ele está dizendo que vai fazer tudo que você precisa. Então, passando para poder falar a respeito disso com você hoje, e o versículo que nós vamos tomar como base é esse mesmo, de Salmo 131, versículo 3, que diz assim: Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Salmo 131, versículo 3. Essa é a nova versão tradicional aí, né, da nova tradução. Então, ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor, deposite a sua esperança no Senhor agora e sempre. Sabe por que o salmista está dizendo isso daí? Ele está dizendo isso porque justamente um tempo de dificuldade, de problema, quando acontece, nós vemos, quando nós estamos vivendo assim tempos ou dias sombrios, né? Uma onda de confusão moral, desesperança, uma situação espiritual complicada, caos político por todos os lados, divisão social, gente, e tem uma desorientação global que tem assolado a humanidade nesse tempo. Então, em meio a tudo isso, em meio desse burburinho, desses problemas, o povo de Deus é chamado a não se desesperar. Mas a esperança que ele está chamando, que o salmista está chamando no Salmo 131, versículo 3, é justamente essa. Ela traz um mandamento profundo e urgente. Espera no Senhor, mesmo quando tudo estiver desmoronando. É fácil? Não é. A esperança cristã não é um otimismo humano, uma crença no futuro, uma crença assim meia vaga no futuro, não. A esperança cristã está fundamentada na palavra eterna de Deus. E você ficar desesperado ou ficar atordoado nesse tempo de problema, quando se manifestam todas essas situações, nós estamos vendo que não é alguma coisa muito fácil, sabe? Ficar sem ter uma esperança para essas pessoas que estão passando hoje por algumas dificuldades, por alguns problemas, nós estamos vendo que ela é uma fé que precisa estar fundamentada na palavra eterna de Deus. Não adianta. A quietude do nosso coração precisa, no tempo de turbulência, no tempo de desesperança, de dificuldades, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então, o que nós estamos tentando ou passando para você é que a fidelidade de Jesus, de Deus, ela não muda. O homem pode mudar, mas nós aqui estamos colocando, como expositores da palavra, nós precisamos colocar que a verdadeira sabedoria cristã não está em reagir com medo, não. Mas descansar em Deus, presta atenção nisso aqui, descansar em Deus mesmo diante do colapso do mundo. A primeira coisa que acontece é que a natureza da esperança cristã, que está firmada nas promessas de Deus registrada na Bíblia, essa natureza está Romanos no capítulo 5, versículo 3 até o 5, diz assim: e não só isso, mas também nos gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança esperança, a esperança ou a experiência a esperança, e a esperança não decepciona. Porque a nossa esperança é Deus.
É isso aí. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebe? Então tem aí uma situação de dizer assim, ó, nós temos esperança. A nossa esperança está firmada em Jesus. Então, Romanos, o capítulo 5, versículo 3 até o 5, está dizendo isso. Então, presta atenção aqui. Ó. Quando nós falamos que a nossa esperança está baseada em Deus e não nas circunstâncias, nós estamos dizendo justamente isso. Ah, tem problema, tem dificuldade, tem necessidades, tem um monte de coisa acontecendo, tem gente que está no meio de um desespero, tem gente que está no meio de problemas, de dificuldades, mas a nossa esperança está em Deus. O salmista, no Salmo 42, 5, ele fala uma coisa assim, ó, por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Você vê que o salmista também estava passando por um momento de dificuldade, de desesperança ou de desespero, né? E aí a gente começa a ver, assim, que a esperança cristã não pode estar baseada em outra coisa, em pessoas, em igrejas ou denominações, não pode. Ela tem que estar baseada na palavra de Deus e tem que estar alicerçada na palavra de Deus, tem que estar firmada na palavra de Deus, nas promessas que Ele fez e estar ancorada naquilo que o Espírito Santo está revelando ao seu coração a cada momento. É isso. Problemas vão ter? Vai ter muito problema. Mas o salmista estava dizendo que a alma dele estava... Por que você está tão abatida dentro de mim, minha alma? Por quê? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Ele estava lembrando a alma dele. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Senhor e meu Deus. A primeira coisa, então, é ter a nossa esperança baseada na palavra de Deus, esperança em Deus, esperança que Ele cumpra aquilo que Ele falou e não no meio das circunstâncias. No meio das circunstâncias é normal, é bem normal você começar a ficar meio desesperado, sabe? Se você começar a olhar para as circunstâncias, até tem um hino que nós cantávamos que dizia assim, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Desculpa. Mas então, esperar em Deus não é fácil. Não é fácil. Você precisa ir alimentando isso no dia a dia. Não pensa que você faz um dia coisa errada e no outro dia vai fazer certo e aí você já está com a sua... Não, a sua esperança, ela baleou, ela ficou baqueada. Então, presta atenção. A sua esperança precisa estar baseada na palavra de Deus e não nas circunstâncias. A segunda coisa, a esperança cristã é uma virtude dinâmica e transformadora. Colossenses, quando Paulo estava escrevendo a sua carta aos irmãos de Colossos, ele fala assim, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que oramos por vocês. Então Paulo estava orando junto com os seus colaboradores pelo pessoal de Colossos, pelos irmãos de Colossos. Pois ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Olha só, Paulo estava inspirado aí, hein? Por causa da esperança, olha a esperança aí, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A nossa também está, não só o povo de Colosso não, Paulo, da qual vocês ouviram falar por meio da mensagem verdadeira do Evangelho. A mensagem verdadeira do Evangelho nos conta da esperança verdadeira. Existe uma esperança verdadeira, uma esperança que está reservada para nós lá nos céus. É Paulo que está dizendo aqui, ó. Está dizendo isso no versículo 5 do capítulo 1 de Colossenses. Mas veja só uma outra coisa que ele fala aqui, ó, que Pedro está falando. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma esperança viva. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos gerou de novo para uma esperança viva. Nossa esperança é viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos nos gera a esperança. Então nós temos a esperança que não está baseada fora de Deus e da sua palavra, não está. Ela não olha, fica olhando para as circunstâncias. A nossa esperança está baseada na palavra de Deus, em Deus, guiadas pelo Espírito Santo e sem olhar para as circunstâncias. Depois, a esperança cristã é uma vida dinâmica e transformadora. Toda hora ela está se transformando, toda hora melhora, toda hora vai e cresce. E em terceiro e último ponto, a esperança cristã sustenta o coração nos tempos difíceis. A esperança cristã sustenta os corações, sustenta o coração nos tempos difíceis. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam cansados, caminham e não se cansam. Olha que esperança. Isso. Isaías no capítulo 40, versículo 31. Muito bom esse versículo, eu gosto dele. Lamentações, o livro de Lamentações do profeta chorão, Jeremias, capítulo 3, versículo 21 até o 24, está dizendo assim, quando penso nisso, tenho esperança. Quando ele pensa nisso, ele tem esperança. Nisso o quê? O amor do Senhor não chegou ao fim. O amor do Senhor não chegou ao fim. Sua compaixão nunca acaba. Bom, esse também. Renova-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Digo ao Senhor, tu és o meu lar, a minha esperança. Quando o profeta chorão estava falando isso daí, ele já havia chorado um pouco, sabe? Já tinha reclamado, Lamentações, ele estava lamentando. Mas no capítulo 3 muda tudo, e aí ele fala assim, quando eu penso nisso, tenho esperança. O amor do Senhor não chegou ao fim e a sua compaixão nunca acaba. Renova-se a cada manhã. Lembra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É esse versículo, só que essa aqui está numa outra tradução. Renova-se a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Ele não muda. Ele não muda. E aí vem assim, digo ao Senhor, tu és o meu lar e a minha esperança. Dizendo tudo isso, falando tudo isso para você, o que eu gostaria que você tomasse de posição, esperar sempre no Senhor com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele vai se inclinar. No momento certo, na hora certa, Ele não faz nada adiantado nem atrasado, é no momento certo. E aí fala assim, ainda que o mundo cambaleie, e as estruturas humanas rachem, ainda que a sociedade entre em colapso moral, econômico, financeiro, social, político, a nossa esperança precisa estar firme no Senhor. É isso. Ele é o mesmo, presta atenção, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Enquanto o mundo corre atrás desse monte de soluções que são temporais, são passageiras, nós, como filhos de Deus, fixamos os nossos olhos lá no céu, no autor e consumador da nossa fé. É isso. E aí é de lá que vem toda a força da nossa esperança. Que possamos nesse tempo, como salmista, clamar: ó Israel, espera no Senhor. Que a esperança de vocês, povo de Israel, esteja no Senhor, desde agora e para sempre. A minha palavra para você nesta manhã
Se você estiver num ambiente hospitalar, presta bem atenção no que eu estou falando. Não temas, porque o Senhor está conosco. A sua palavra não falha, não muda, não volta atrás. A sua promessa é fiel. E a sua vinda, esse é o mais importante, a sua vinda está próxima. A sua vinda está próxima. Por isso, espere no Senhor, confie no Altíssimo, ande em quietude, viva em esperança, proclame o Evangelho, glorifique o nome de Jesus até que Ele volte. É isso. E aí sim, você vai ter, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, uma bênção especial. E você poderá, com toda certeza, agradecer ao Senhor, porque a sua esperança foi depositada nele e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Tá bom? Dado esse recado, falado isso para vocês, a palavra você escutou, agora você que está aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você precisa necessariamente falar de público para Ele, com a sua boca, você precisa confessar. Então, eu vou orar por algumas pessoas, por algumas situações. Se você não tem uma relação aí ainda, ore comigo. Pegue a minha relação e fale comigo. Vamos orar? Pai, em meio a tantos problemas e tantas dificuldades, tantas necessidades, o ser humano está passando por muitos percalços, muitos problemas. E nesse momento eu quero levantar a minha voz e orar ao Senhor. Pedir uma bênção especial sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus sobre aqueles que estão ou foram nesse momento enlutados, estão passando pelo luto, aqueles que estão entristecidos pela falta desse ente querido, desse amigo, desse familiar. Que o Senhor console os corações através do Teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Nós confiamos que o consolo vem do Senhor. Não haverá consolo se não vier do Senhor. Por isso, entregamos nas Tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, familiares, amigos, parentes, de perto ou de longe, aqueles que estão buscando uma bênção especial. Que o Senhor cuide de cada um deles. Eu oro nesse momento por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz repouse sobre a vida de cada um deles e que eles possam ter, nesse tempo de dificuldade, uma bênção especial. Eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados e que também possa escrever o nome deles no livro da vida e que essa caminhada que se começa hoje possa ser uma caminhada diante do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor fará na vida de cada um deles. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados e aceite-os como filhas e filhos queridos que são. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, a Vó Luzinete, a Vó Tereza e as suas famílias. Oro pela Dona Elisete Aparecida, que passou por uma intervenção cirúrgica e está se recuperando. Eu oro, meu Pai, pela Vó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelos netos Pedro e Vitor. Oro também pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, aquelas pessoas que estão nesse momento cuidando dessas pessoas também, os cuidadores que estão cuidando de idosos nas suas casas, que o Senhor dê graça a cada um deles. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, universidades, que estão nas escolas, nas creches e por todos aqueles que trabalham no ambiente escolar. Que a Tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles e que neste final de semana possam ter também o repouso necessário, o descanso necessário para que voltem, se o Senhor assim permitir, na segunda-feira com as forças renovadas. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga em um ambiente hospitalar, em um hospital, para uma intervenção cirúrgica, para uma cirurgia, que o Senhor possa dar
a cada um deles a paciência necessária. E aqueles que trabalham nesses ambientes, que possam ser abençoados e ter também paciência para com os nossos pacientes e que possam ter as suas forças renovadas a cada momento. Eu oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão nesse momento no fundo de uma cama, num quarto escuro, aqueles que estão debaixo de uma opressão, uma perturbação de espíritos malignos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Bata em retirada, você não tem poder sobre essa vida pertence ao Senhor Jesus e você não tem direito de estar tomando ou possuindo essa pessoa, atormentando a cada momento. Nós te repreendemos em nome de Jesus. E aqueles que são empregadores, empregados e desempregados, que possam ter uma bênção especial ainda nesse dia. Aqueles que são empregadores, empresários, aqueles que são os homens e mulheres empreendedores do nosso país, que possam ter a mente clareada para que possam fazer com que os seus empreendimentos prosperem. E aqueles que estão empregados, que possam valorizar o emprego que têm. Aqueles que estão desempregados, meu Deus, abra uma porta de emprego para cada um deles. Que o Senhor faça isso nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos isso, não porque somos melhores que ninguém, mas é porque nós somos teus filhos e filhas queridos que estão buscando aonde não tem mais um outro lugar para buscar. Não existe opção para nós. É só o Senhor que é o nosso Deus, a quem nós reverenciamos, a quem nós honramos, a quem nós glorificamos. E por isso nós estamos pedindo, em nome de Jesus Cristo, cuide de cada um desses itens que foram falados. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.